e diz assim, Números, capítulo 12, o versículo 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que nos alimenta, Tua palavra que fortalece e edifica a nossa fé, Tua palavra, meu Deus, que nos direciona. Nesse momento, fala à Tua igreja, fala aos nossos corações. Precisamos sair daqui, ó Deus, com essa resposta. Precisamos sair daqui, ó Deus, com o milagre, com a cura, com o renovo e fortalecimento da nossa fé. Fala à Tua igreja. Aprove ao Senhor trazer essa palavra e assim abrimos os nossos corações como terra fértil, para que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, usa Teu servo, toca na minha saúde, ó Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, mostra, revela, dá a direção, ó Deus, dá a revelação, ó Deus, daquilo que queres falar conosco nessa manhã. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nessa manhã nós vamos falar sobre intercessão. Algo que nós não podemos deixar de fazer. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens, mulheres que oravam pelos outros, que intercediam pelos outros. E aqui eu trouxe o exemplo de Moisés. Quando nós lembramos de Moisés, nós lembramos de tantas coisas que Deus fez através de Moisés. Deus falava com Moisés face a face. O cajado do bordão de Moisés, lembramos do Mar Vermelho, lembramos das pragas no Egito, lembramos de tantas coisas quando lembramos de Moisés, mas muitas vezes esquecemos que Moisés ele era o intercessor. E aqui em Números capítulo 12 acontece a rebelião de Miriam e Arão. Nós vemos que Arão e Miriam, ambos irmãos de Moisés, eles se rebelam contra a liderança de Moisés. Diz o capítulo 12, o versículo 6, então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel a mim em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Estamos falando de alguém de dentro, estamos falando de irmãos, estamos falando de duas pessoas que não eram estranhas ao ministério, ao chamado de Moisés. Estamos falando de Miriam e Arão, que quando nós olhamos aqui, eles falaram, será que no versículo 2, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que o Senhor não falou também por meio de nós? Pessoas próximas. Estamos falando de Arão, que acompanhou Moisés até Faraó várias vezes. Estamos falando de Arão, que junto com Moisés estendeu várias vezes ali o cajado para que as pragas viessem a acontecer. Estamos falando de Miriam, que ainda há muito tempo viu Moisés sendo colocado num cesto. Estamos falando de Miriam, que viu Moisés sendo levado pelas águas e sendo tirado pelas águas, sendo cuidado, zelado por Deus, e eles se rebelaram contra Moisés, e vem o juízo de Deus. Miriam vem ficar leprosa, Miriam vem ficar, e Deus vem falar ainda, olha, Moisés, que ela não venha, ela ficou leprosa, branca como a neve. E o que acontece? Moisés, ele nos vai dar uma lição. Diz o versículo 13 que nós lemos, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Hoje falamos na EBD, temos que amar, não ficar olhando para o erro, para a falha, temos que amar até o inimigo. Moisés não deu espaço à vingança, Moisés não deu espaço a, olha, eles se rebelaram contra mim, vocês vão ver só.
Moisés, ele vai orar, vai interceder por Miriam, por Arão, pela misericórdia de Deus. Senhor, eu te peço que cures. Talvez você esteja aqui nessa manhã pedindo por alguém, intercedendo por alguém que talvez tenha até feito algum mal contra você. Libera o perdão. Perdão é bíblico. Precisamos perdoar. Tantos exemplos, né? José, falamos na EBD, libera o perdão aos seus irmãos. Poderia se vingar, poderia, agora olha onde eu estou agora. Vocês vão ver só, deixa só papai morrer. Isso foi o que os irmãos pensaram. Depois que nosso pai Jacó morrer, José vai se vingar de nós, mas não, liberou o perdão verdadeiro. E ele agora, Moisés, vai interceder. Alguém que se levantou contra ele era sua irmã, alguém que se levantou contra a sua liderança, alguém que deu mau exemplo, alguém que tentou colocar ele à prova, mas Moisés vai pedir a Deus: Senhor, eu peço que você a cure. Pode ser que você esteja nessa manhã orando por um familiar, orando por alguém. Creia que a nossa intercessão, a nossa oração chega ao trono. Pode ser que você esteja assim: Senhor, eu peço que o Senhor cure meu marido, que o Senhor cure meu filho, que o Senhor cure a minha esposa, que o Senhor cure a minha família, que esteja orando. Sabe o que Deus vai responder a Moisés? Diz o versículo 14: o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Teve que ficar 7 dias fora, sozinha, juízo, longe do arraial, por causa da lepra. Mas Deus ouviu a oração de Moisés. Ela voltou e o povo então pôde partir. Ela voltou curada, pôde voltar a estar ali junto do povo, porque Deus, ele perdoa. Deus ouve a nossa oração. Então não deixe de interceder. Mas pastor, ele fez um mal contra mim. Mas pastor, era alguém de dentro. Pastor, eu fui traído por alguém que eu nem... Continue orando, peça para Deus tratar, peça para Deus curar, porque Deus escuta a nossa oração, Deus escuta a nossa intercessão. E aqui Moisés, ele intercede por Miriam, por Arão, por familiares, alguém que caminhava com ele. Só que muito Moisés intercedeu pelo povo. E aqui mesmo no capítulo 14 de Números, o versículo 19, diz assim: Números 14, 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Aqui teve uma rebelião do povo. Se você olhar o capítulo 14, a partir do versículo 1, toda a congregação se levantou, gritou em alta voz, o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E diz o versículo 4, diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. O povo estava em rebelião, o povo estava indo contra a liderança de Moisés, mais uma vez, murmurando, como o povo murmurou. E agora eles estavam: olha, vamos levantar um outro líder, vamos levantar um outro chefe e voltar para o Egito. Perderam a fé, esqueceram as palavras, as promessas de Deus. Deus, ele vem com o juízo, Deus, ele vem com a sentença. Deus vai falar: até quando esse povo vai ficar com dura cerviz? Até quando esse povo não vai me ouvir? E Deus, ele vem com uma sentença. Deus, ele vem falando: olha, toda a congregação, Moisés, eu vou acabar, eu vou vir com o meu juízo sobre eles. E aqui nós vemos que Moisés intercede pelo povo. Diz o versículo 11 de Números 14: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim?
apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você, Moisés, povo maior e mais forte do que esse. Olha o que Deus vai falar para Moisés. Moisés, o povo está se rebelando. Moisés, o povo está indo contra mim, contra você. Até quando eles não vão crer em mim, apesar dos sinais que eu fiz no meio dele? Talvez você conviva com pessoas que, mesmo com tantas bênçãos que Deus já fez na sua vida, pessoas ainda não creem, não acreditam, não sirvam a Deus como você serve. E Moisés, ele ouviu de Deus o seguinte: Moisés, eu vou acabar com esse povo e eu vou fazer de você, Moisés, um novo povo. Vou fazer de você, Moisés, através de você, um povo maior e mais forte do que esse, que não murmura, que não questiona. Moisés não deu espaço à soberba. Poderia pensar: olha, eu estou cansado desse povo, não aguento mais murmurar, não aguento mais esse deserto, não aguento mais essa situação. Moisés poderia falar: opa, a partir serei um patriarca, podemos dizer assim, a partir de agora de mim, de Moisés. Mas não, Moisés vai interceder pelo povo, como nós lemos aqui. Depois você leia todo o versículo, a partir do versículo 13, Moisés vai falar, vai interceder. O Senhor, os egípcios souberam que é Deus que está tirando o povo, e se você acabar com o povo, o que eles vão falar? Que o Senhor não conseguiu levar eles até a terra prometida. Olha o zelo de Moisés, pelo nome de Deus, pela santidade de Deus, pelas promessas de Deus. Diz o versículo 16: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra prometida que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto, agora, Senhor, pois peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, Senhor, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Mais uma vez, Moisés vai rogar, vai interceder por alguém que estava errado, por alguém que se levantou contra ele, pelo povo, e vai falar: Senhor, lembra das tuas misericórdias. Tu és o Deus que perdoa a iniquidade, tu és o Deus que perdoa a transgressão, e tem perdoado esse povo até aqui. Que nós possamos fazer como Moisés, que possamos sair nessa manhã por essas portas, homens e mulheres que oram, que intercedem, que não ficam olhando os erros. Claro, você não vai ser conivente com os erros, não vai concordar com os erros. Por isso que Deus fala aqui, Deus ele é justo, Deus ele é tardio em irar-se, mas ele não inocenta o culpado. Vimos o caso de Miriam, ficou leprosa, mas Deus escuta a nossa oração. Sabe o que Deus vai responder para Moisés? Diz o versículo 20: o Senhor respondeu para Moisés: conforme você me pediu, eu perdoei. Então ore, interceda, clame pela sua família, pelo seu filho, pelo seu familiar, pelo seu ente querido. Não deixe de orar. Moisés, conforme você me pediu, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a sentença de Deus para o povo é que ele seria destruído, mas por causa da intercessão de Moisés, Deus falou: farei como você pediu, como você clamou, Moisés, eu perdoei o povo. Porém, conhecemos a história, como o povo me pôs à prova já 10 vezes, diz o versículo 22, como eles não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra com o juramento que prometi a seus pais. De 20 anos para cima, nenhum deles verá a terra que eu prometi aos seus pais. Deus não inocenta o culpado.
Deus, ele ouviu a oração de Moisés, não acabou, não veio com o juízo, condenatório de sentença de morte, porque Deus ouviu a intercessão de Moisés, e assim eu creio que Deus ouve também a sua intercessão, Deus ouve também a sua oração. Não desista de orar, não desista de clamar, não fica olhando, mas se rebelou, mas não me entende, mas me agride com palavras, mas fica tentando me fazer desistir, me desanimar. Olha para isso não, olha para um Deus que perdoa, olha para um Deus que dá uma nova chance, olha para um Deus que alcança vidas, que alcança corações e sabe trabalhar na sua casa, na sua família. Mais um exemplo, Números 16, só avançar 2 capítulos. O versículo 41 diz assim, Números 16... Teve um novo tumulto e Moisés novamente vai interceder. Número 16, versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Só para entender o que estava acontecendo aqui. Teve a rebelião, a revolta de Corá, Datã e Abirão contra Moisés, 250 homens. E Moisés, ele falou: olha, traga então todos o incensário. E nós vemos ali, nessa rebelião, que Moisés ainda vai falar assim: olha, se desses que se rebelaram morrerem como morte natural, então eu não sou profeta, Deus não falou através de mim. Mas se desses que se rebelaram morrerem uma coisa nova, uma coisa diferente, algo que não é normal morrer, todos saberão que Deus fala através de mim. Está aqui no capítulo 16 e conhecemos a história. A terra se abriu e tragou, levou todos esses que se rebelaram, engoliram eles, engoliu todos eles. Diz o versículo 33, eles e tudo que lhes pertenciam desceram vivos ao mundo dos mortos, e a terra os engoliu e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da congregação. E o povo, quando viu isso, no dia seguinte, foram se rebelar, alguns ainda contra Moisés, falando que Moisés que matou esse povo, Moisés que matou o Datã, Corá, Moisés que matou esses rebeldes, Corá, Datã e Abirão. Mas não, foi a rebelião deles, foi o juízo de Deus na vida deles. Alma que pecar, essa morrerá. E agora, mais uma vez, Deus falou para Moisés: Moisés, sai dessa congregação, em um momento eu vou consumir, em um momento eu virei com juízo. Mais uma vez Deus falou isso para Moisés, e mais uma vez Moisés nos ensina a interceder. Diz o versículo 46, Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vai depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Deus começou a vir com juízo. Aí Moisés falou: Arão, corre Arão, voa Arão, já começou a praga, pega o incensário, vai fazer expiação, vai pedir, interceder pelo povo. Moisés mobiliza até Arão, mas a iniciativa foi de Moisés. Moisés falou: olha, Arão, vamos fazer o seguinte, estamos cansados, vamos sair do meio do povo, deixa agora ele se deu. Não, Moisés mais uma vez vai interceder, vai pedir a expiação pelo povo. Diz o versículo 47, Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos,
e cessou a praga. Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Através da intercessão de Moisés, a praga cessou. Tiveram ali muitos mortos, tiveram ali o juízo, mas a praga cessou. Através da sua intercessão, a tempestade vai cessar. Através da sua intercessão, da sua iniciativa, você vai mobilizar a muitos, você vai continuar orando pela sua casa, pela sua família, e a praga vai cessar. As obras do diabo, as obras do inferno vão cessar, já estão sendo desfeitas na autoridade que há no nome de Jesus. Levanta a sua mão, na autoridade que há no nome de Jesus, meu amado irmão. Você ora, você intercede, e o Espírito Santo de Deus fala: não pare de orar, não pare de clamar, porque Deus está ouvindo a sua oração, e você tem que correr. Tem momentos que precisamos correr, tem momentos que o estrago está sendo feito por causa de escolhas erradas. Aqui era o juízo de Deus, mas muitas vezes porque pessoas escolheram o erro, as atitudes erradas. Mas se você correr, e olha que interessante, Arão, por causa da iniciativa intercessória de Moisés falou: Arão, vai, corre, pega o seu incensário, coloca brasas do altar, coloca incenso sobre elas. Sabe o que é isso? É você correr. E ele vai lá para o meio do povo, no meio de vivos e no meio de mortos por causa da praga. Ele está orando. Sabe o que é isso? No meio da luta, você está orando. No meio da tempestade, no meio das adversidades, você está orando. No meio das dificuldades, você está intercedendo. E eu creio em nome de Jesus que a praga vai cessar, que a tempestade será dissipada e grande será a bonança na sua vida. Intercessão. Imagina se Moisés não tem essa atitude. O número seria muito maior, quiçá toda a congregação. Mais um exemplo, é o penúltimo que eu compartilho aqui. Vimos então uma intercessão, pela sua família, por Miriam. Vimos duas intercessões pelo povo e mais uma, Êxodo. Vamos agora ao livro de Êxodo. É a penúltima que eu compartilho. O capítulo 32, que diz assim, o versículo 9. Êxodo 32, o versículo 9. Vamos ler o versículo 7 para entender o contexto. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Agora nós conhecemos o contexto do Êxodo. No capítulo 20, Deus dá os primeiros mandamentos, muitos chamam de 10 mandamentos, e em um deles Deus fala: não farás para ti imagem, escultura, não farás nada semelhante ao que há no céu, na terra, nem embaixo da terra, não as adorarás. Tanto que Jesus fala lá na tentação, lá em Mateus 4, quando o diabo, o tentador, fala: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Jesus responde: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E agora o povo, quando Moisés demora a descer do monte, o povo faz um bezerro de ouro. E pior ainda do que fazer um bezerro de ouro é falar: este é o Deus que tirou a gente da terra do Egito. Colocaram no bezerro de ouro o poder, a direção, o livramento dado por Deus, pelo verdadeiro Deus. E é interessante que Deus falou para Moisés: olha, Moisés,
o meu furor vai consumir, e de você, Moisés, farei uma grande nação. Mais uma vez, nós vemos aqui que Moisés vai interceder pelo povo. Diz o versículo 11: porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, e a darei à sua descendência para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. A oração, a intercessão de Moisés, que nos ensina tanto, só aqui já dá uma outra pregação. Moisés vai falar: Senhor, lembra-te das tuas promessas. Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaque, de Jacó, Israel, que o Senhor prometeu. Senhor, lembra-te. Precisamos fazer isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, lembrar do que Deus de tantas coisas já fez, quantas bênçãos, quanto escape, quantos milagres, quantas lutas passamos, mas você está aqui, quantas dificuldades, adversidades, quanto choro falamos, mas você está aqui. Você está de pé, você está caminhando, você está orando, você está intercedendo. Você não desistiu, você não vai desistir. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: filho meu, filha minha, eu não quero que você pare, eu não quero que você desiste, eu quero você cumprindo o propósito que eu tenho para a tua vida. Moisés vai interceder, Moisés vai clamar a Deus e vai fazer Deus mudar o seu parecer. Deus já tinha afirmado para Moisés: Moisés, eu virei com meu juízo, eu vou consumir o povo. E diz o versículo 14 que Deus mudou de ideia. Vemos isso, por exemplo, lá em Samuel, com Ana. Deus tinha feito o anistério, diz o livro, diz Samuel. Mas a oração de Ana, que chorava, que clamava, que falava: Senhor, tem misericórdia de mim, ainda que não com palavras, porque o profeta Eli achou que ela estava bêbada, mas aquela oração no meio de uma tristeza, no meio de uma amargura, fez com que Deus fizesse ela fértil. Uma oração que fez Deus mudar a vida dela. E assim eu creio que, como Moisés intercedeu pelo povo, Deus, ele também ouve a sua oração, a minha oração, e Deus está mudando histórias. Pode receber, meu amado irmão, Deus está mudando história na sua casa, na sua família, na sua parentela. Vai chegar o milagre, vai chegar a salvação, vai chegar e já está chegando uma nova vida. A começar por nós. Essa mensagem é para crente, é para cristão, é para todos, é claro. Mas intercessão, lembramos de Moisés como alguém que deu desculpas para Deus, como alguém que, enfim, tantas características, como um exemplo de um líder, bons exemplos de liderança, mas também era alguém que intercedia. E diz o versículo 30 de Êxodo 32, mais uma vez Moisés vai interceder pelo povo, e eu encerro aqui. Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não,
peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. E eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Veio o juízo, mas não veio tão severo. Veio o juízo, mas porque Moisés mais uma vez intercedeu pelo povo. Diz aqui, Moisés ele coloca a si mesmo no lugar em detrimento do povo. Moisés falou: Senhor, peço que perdoe o pecado do povo, senão me risque do teu livro. Que posicionamento de um homem, de uma mulher que intercede. Senhor, eu me coloco no lugar desse povo. Senhor, se o Senhor não perdoar o povo, se o Senhor não vier com o seu perdão, risca o meu nome do livro que escreveste. Sabe o que é isso? Você tem que pagar o preço, tem que dobrar os seus joelhos, tem que orar, tem que clamar: Senhor, e falar com Deus: eu estou orando pela minha casa, eu estou orando pela minha família, eu estou orando pela minha parentela, eu estou orando pelos meus amigos, estou orando pela minha vizinhança, eu estou orando pelos meus amigos de trabalho. Se colocar, pagar o preço, falar: Senhor, ouve, atenta a minha oração, lembra-te da minha oração. Claro, no sentido de que, colocar fervor nas orações e não de que Deus se esquece das coisas. E sabe o que Deus fala para Moisés? Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Moisés, não é você que eu vou riscar do meu livro, Moisés. Você não pecou contra mim? Vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Por isso preste bastante atenção. Deus ele fala: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Vou vindo agora para o Novo Testamento, para os dias que vivemos hoje. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas diz João 8,32 e João 8,36: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário, diz Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte. E o que temos escolhido? Então aqui Moisés mais uma vez vai interceder pelo povo. E agora ele vai dar a si mesmo, colocar a si mesmo como intercessor. Pai, perdoa o povo, senão me risque do teu livro que escreveste. Aí Deus fala: não é assim não, Moisés. Eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Porém, eu ouvi a sua oração, meu anjo dirá diante de você. Vou conduzir, vou visitar. Porém, por causa do pecado que cometeram, virá o meu juízo. E para encerrar, quando você ora, quando você clama, quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, todos verão, todos observarão, muitos ao seu redor, até mesmo Faraó pediu para Moisés que orasse por ele. Diz Êxodo 8, o versículo 28, para encerrar. Êxodo 8, dentro do contexto das 10 pragas, até Faraó viu em Moisés um intercessor. As pragas estavam vindo, Faraó com o coração duro, mas diz o versículo, Êxodo capítulo 8, o versículo 28, então Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Até Faraó, meu amado irmão, até aqueles que talvez se dizem incrédulos, até aqueles que talvez muitas vezes tenham zombado, escarnecido da nossa fé, até mesmo aqueles que estejam com o coração duro,
com o coração de Faraó. Até muitos daqueles que muitas vezes escarnecem, zombam, falam que não acreditam em Deus. Quando vê você indo para a igreja, vão falar: ora por mim. Quando vê você dobrando os seus joelhos, falar: ora, coloca o meu nome nas orações. Não acontece tantas vezes assim, sabe por quê? Porque você é um intercessor, você ora, você é homem de oração, mulher de oração. Estamos falando até de Faraó. Estamos falando até daquele que tinha ali os seus homens com ciências ocultas, que conseguiram fazer até as segundas pragas. Agora ele vai falar, viu que o cerco estava apertando, mas ele vai falar: ora também por mim. Tira daqui essas moscas, tira daqui essas pestes, ora por mim, porque eu não aguento mais. Mas aí quando vinha a bonança, quando as pragas saíram, ele endurecia o coração e falava: ora por mim, mas não vai longe não, para eu poder alcançar vocês e trazer vocês escravos de novo. O meu desejo nessa manhã é que você não deixe de orar, não deixe de interceder. A Bíblia nos ensina que para o crente, que para o cristão, são muitas características, e uma delas é a intercessão. E aprendemos com Moisés que tantas características que nós lembramos dele, precisamos continuar orando, intercedendo pela igreja, pelos ministérios, pelas lideranças, pelos irmãos, pelos membros, pelas crianças. Interceder pela igreja de Cristo, pela Nova Vida da Usina, não apenas pela Nova Vida da Usina, mas orar e interceder pela igreja de Cristo, independentemente da denominação que verdadeiramente prega Cristo, pelas igrejas. Que você possa orar e interceder pela sua família, ainda que talvez como alguém de dentro, como Miriam, como ali tanto tempo acompanhando você, mas talvez tenham dado uma palavra dura, talvez tenha dado uma palavra que tenha gerado tristeza. Estamos falando de Miriam, que acompanhava Moisés, o irmão de Moisés, Arão, que se levantaram contra ele naquele momento. Não aconteceu, mas que você possa liberar o perdão e orar e interceder, porque Deus, Ele ouve a sua oração, a sua intercessão, e Deus, Ele muda histórias, Deus, Ele muda parecer. E talvez muitos estejam falando que, olha, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Muitos talvez estejam falando, pensando que é o fim. Ora, e você verá que Deus muitas vezes vai mudar até mesmo que Ele mesmo já tinha pensado. Muitas vezes até mesmo o juízo, muitas vezes até mesmo a história. Lembra do rei Ezequias? A palavra de Deus para Ezequias foi: prepara-te, porque você vai morrer, arruma a tua casa. E o que Ezequias vai fazer? Orar. Só que dessa vez não foi interceder por ninguém, foi interceder por si mesmo. Vai orar, vai: Senhor, lembra-te. Ele vai à parede, ele chora, ele se rasga na presença de Deus. Aí Deus faz o profeta Isaías voltar. Pode voltar, Isaías, vai lá, porque ele orou, ele clamou, ele pediu, ele se rasgou na minha presença, se quebrantou. Pode falar, fala que ele não vai morrer mais não. Olha aí o que faz a oração, olha o que faz a intercessão. A palavra de Deus era: Ezequias, você vai morrer. Aí, por causa de uma oração, agora a palavra de Deus é: você não vai mais morrer, vou acrescentar muitos anos ainda ao seu curso de vida. Então ore, porque a oração, a intercessão, o nosso clamor, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então você pode se colocar de pé, glorificando, exaltando, e já pode ir orando, já pode ir intercedendo, já pode ir colocando nas mãos do Senhor a sua casa, a sua família. Diante dessa palavra, que nós podemos fazer é orar, é interceder, é continuar. Deus, Ele está falando com os filhos dele, com os cristãos, com os crentes. É para orar, é para interceder, é para clamar. Há quanto tempo você não ora pelo seu filho? Há quanto tempo você não ora pela sua família?
talvez tenha desistido de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais. Moisés, ele vai nos ensinar que a intercessão, ela é fundamental. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Possamos sair daqui, homens, mulheres que oram, que intercedem pela família, pela igreja, homens e mulheres que oram, que intercedem pelas autoridades. Que nós cremos que através da oração, do clamor, vem o milagre, vem a mudança de vida, a mudança de história. Tu és Deus que faz tudo novo, Tu és Deus que faz algo novo. Possamos acender, ó Deus, reacender a nossa vida de oração, de intercessão. Que nós cremos, Senhor, que a oração pode muito nos seus efeitos. Obrigado, Pai. E assim vai ouvindo cada oração, cada intercessão. Vai movendo, ó Deus, sobrenatural, vai mudando histórias. Vem com teu perdão, Senhor. Moisés intercede pelo povo e o Senhor perdoa o povo. Moisés intercede por Miriam e por Arão e o Senhor perdoa eles, Senhor. E assim, pela fé, podemos falar, declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, cremos no milagre, nas promessas, nas maravilhas que o Senhor tem feito e há de fazer. Tu és o Deus que muda histórias. Tu és o Deus que faz tudo novo. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor.